Vamos aqui para a quarta e última parte desta série. E o erro que eu vou te falar aqui é o que eu mais vejo no meu dia a dia. Bem, eu havia colocado na minha petição inicial a informação de que o meu cliente havia se desligado da empresa no dia X de novembro de 2019. Estranhamente, na sentença veio a informação de que ele havia se desligado no dia Y de junho de 2020, ou seja, uma data nada a ver. A parte contrária opôs embargo de declaração, afirmando que havia omissão na decisão. Todavia, de forma estranha, os seus embargos foram desprovidos. Em uma fundamentação genérica, daquelas que servem para justificar qualquer outra decisão, o que foi reprovável, né? Ele manifestamente negou o provimento a um recurso sem lê-lo. E esse processo, pessoal, me ensinou muita coisa sobre alguns integrantes do Poder Judiciário. Mas o meu objetivo aqui não é falar do Poder Judiciário, e sim apresentar a melhor estratégia processual para você, meu colega advogado. E o fato é que aquele advogado não adotou uma boa estratégia processual. Veja, o recurso dele tinha apenas um objeto, qual seja, o erro na data. E ele usou 6 páginas para dizer isso. Ele foi falar o que são embargo de declaração, quais as hipóteses de cabimento, qual o prazo, blá, 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 blá. Aí lá no meio daquelas 6 páginas, essa informação de que a data estava errada. E vejam, pessoal, esse é um erro muito comum no meio jurídico, a prolixidade. Nós juristas gostamos de ser prolixos, de escrever demais, escrever blá 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 blá, blá até para demonstrar conhecimento. Só que isso já está fora de moda, pessoal. Nós vivemos na era da informação rápida, da rede social, da inteligência artificial. Não dá mais para o julgador ficar lendo aquele monte de páginas, até porque o Poder Judiciário é sobrecarregado com um volume enorme de processos, e no dia que ele vai julgar o teu processo, ele tem vários outros para julgar também. E uma coisa é certa, se você faz um recurso com 40 páginas, por exemplo, pode ter certeza que ele não vai ser lido. Eu já conversei com alguns julgadores que já falaram, cara, eu até gostaria de ler, mas não dá com a demanda de trabalho que a gente tem. Se tem um recurso, a gente lê a decisão e os tópicos do recurso. Então eu penso, cara, se eu fizer uma peça mais curta, mais cirúrgica, mais certeira, direto ao ponto, há uma maior probabilidade de ela ser lida e, portanto, eu vou ter maior poder de persuasão do que aquela peça longa. Às vezes o julgador começa a ler, aí ele já se perde ali no raciocínio, longas e longas páginas. Às vezes ele tem dificuldade para entender qual que é o ponto controvertido, qual que é o fio da meada. Então peças curtas, cirúrgicas, certeiras tendem a ser mais efetivas. E muitas vezes o advogado decide escrever peças mais longas, escrever muito, até por insegurança. Ele acha, ora, se eu fizer peças curtas, vão pensar que eu não tenho muito conhecimento. Mas há um ditado que diz o seguinte, a diferença entre o louco e o gênio é o resultado. Então no final das contas, o que importa mesmo é o resultado. E se você fizer peças mais curtas, mais concisas, mais certeiras, você vai ter um resultado mais efetivo. Principalmente em se tratando de embargo de declaração. Isso porque as pessoas opõem o embargo de declaração muitas vezes de forma incabível. Olha, um dia eu conversando com um assessor de um juiz, ele disse, cara, parece que as pessoas pensam que a oposição de embargo de declaração é um requisito de admissibilidade da apelação. Sempre que o juiz profere a sentença e a pessoa não concorda, ela primeiro opõe embargo de declaração para depois apelar, mesmo que não estejam previstas as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Então o julgador já tem em mente que o embargo de declaração é uma busca de rediscussão da matéria. É, na verdade, um pedido de tratação, porque realmente acontece muito. Então, principalmente em embargo de declaração, nós devemos ser muito cirúrgicos. Eu gosto de fazer embargo de declaração em uma única página. Eu vou simplesmente direto ao ponto. Se há contradição, eu gosto de fazer às vezes um quadro resumo, eu já vou direto, ó, a parte da decisão de um lado, a outra parte do outro lado, e mostro a contradição em destaque. Eu gosto de fazer embargo de declaração de uma forma que o julgador não consiga negar provimento sem ler. Porque muitas vezes o advogado ele vai lá, dá a contradição, aí o julgador já vê, ele vai falar sobre contradição, deixa eu pegar aqui o modelo, pá, sem ler, como foi o caso desse recurso. E a propósito, o cara ainda errou que não era o caso de contradição, e sim de erro material. Recentemente eu fui ler alguns acordos de alguns agravos de instrumento que eu havia interposto com 2 páginas de fundamentação. No total o recurso tinha 4 páginas, né? A página de interposição e a conclusão ali com a assinatura data, mas a fundamentação era apenas 2 páginas, de forma cirúrgica e precisa, e todos foram providos. Então há uma maior efetividade em peças mais curtas, mais certeiras, mais cirúrgicas, mais direto ao ponto. Agora, claro que dependendo da complexidade da matéria, você vai ter que escrever mais, mas procure sempre escrever só o necessário, nada de escrever demais, de colocar coisas demais na tua peça, porque isso aí só tende a te prejudicar. Eu gosto muito de facilitar a vida do julgador, delimitar o ponto controvertido. Olha, o ponto controvertido é esse. E aí apresentar os fundamentos pelos quais é aquela minha tese, tentando, na medida do possível, fazer a peça mais curta para facilitar a vida do julgador, até levando em consideração que ele vai ter vários outros para ler naquele mesmo dia que vai julgar o meu. Portanto, fica aí a dica, faça peças na medida do possível curtas, concisas, direto ao ponto, sem muita prolixidade, não escreva coisas demais, coisas desnecessárias.
E não fique pensando que isso vai fazer acharem que você não tem conhecimento, porque, como eu te disse, o que importa mesmo é o resultado, é a efetividade. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você concorda com isso? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você acha que pode ser beneficiado com essa dica. Até a próxima e sucesso na sua atividade profissional.